Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar início ao nosso culto de hoje, aqui na nossa amada Igreja Batista Fé e Gratidão, em Ituporanga. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade, nós estamos na casa do Pai. Amém? Abra sua Bíblia lá no Salmo 27, versículo 8. Salmo 27, versículo 8. Hoje é um dia de alegria, né, irmãos? Estarmos na presença do Senhor é motivo de alegria. Temos o privilégio de poder estar na casa do Pai é motivo de alegria. Amém? Vamos lá, então. Salmo 27, versículo 8. Meu coração compreendeu o teu mandamento. Buscai a minha face, e por tua presença nela irei. Vamos orar. Feche seus olhos. Senhor, obrigado, Pai. Podemos estar aqui essa noite novamente, louvando ao Senhor, glorificando o seu santo nome, em comunhão com todos os irmãos e irmãs, ó Pai. Obrigado pela oportunidade de buscarmos e estarmos na sua presença. Nessa noite, nesse culto de Santa Ceia, enche os nossos corações com o Espírito Santo. Obrigado pela semana que tivemos, Pai. Obrigado por cada livramento, por cada ensinamento, pelo cuidado que o Senhor tem com a nossa família, com o nosso trabalho, com a nossa saúde, Pai. Obrigado por ser um Pai tão maravilhoso e zeloso com todos nós. Amém, Jesus. Boa noite, amada igreja. Eita glória, agora sim. Vamos ficar de pé para nós adorarmos o Senhor? Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de suas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz.
uma passagem registrada lá no livro de Isaías, que fala tudo o porquê e a razão de nós estarmos numa noite como essa, nos reunindo como corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque um menino foi prometido e veio como menino, mas hoje é um rei sentado à direita de Deus Pai. Amém? Glória a Deus, aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Para que você está aqui? Os reinos se abalam para se curvar, os povos se curvam, as bocas se abrem, e as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. De novo. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora, tua igreja te adora. Então aplaude e glorifique ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém, Jesus. A tua igreja te adora, né? Que louvor maravilhoso. Quero chamar aqui agora a nossa irmã Maria, que tem uma palavra para a igreja hoje. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 11, verso 28. A palavra nos diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei, que sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Amém, Jesus? Amém, glória a Deus.
Vamos agora para o nosso momento de ofertas. Trazer os dízimos e as ofertas à igreja é reconhecer que tudo aquilo que temos vem do Senhor. Tem que ser trazido de uma forma com o coração grato, uma forma de agradecimento ao Senhor por tudo que Ele já fez em nossa vida. Não como forma de barganhar ou querer trocar por alguma coisa, por alguma bênção. Como está escrito lá em 2 Coríntios 9, versículo 8, versículo 7, aliás. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Então, durante o próximo louvor, traga seus dízimos, as suas ofertas aqui no nosso gasofilácio ou na forma de Pix atrás das cadeiras, mas traga com o coração grato, como uma forma de agradecimento ao Senhor Jesus. Amém? Durante essa canção, então, fique à vontade para trazer ou ofertar com o QR Code. Está aqui na sua cadeira, amém? O Senhor me ungiu, Ele é o meu pastor, e nada me faltará. Meu descanso é ficar junto às águas onde está meu sustento em meu lugar. Na sombra da morte ou em verdes pastos, sei que comigo Deus está, preparando a mesa, enchendo o meu cálice e fazendo transbordar. Jesus, meu pastor. Justiça e por amor, seu favor me seguirá. Todos os meus dias em sua casa habitarei. Ele é o meu pastor. Na sombra da morte ou em verdes pastos, sei que comigo Deus está, preparando a mesa, enchendo o meu cálice e fazendo transbordar.
ficar de pé, amém? Vamos cantar essa última parte, porque tudo está preparado e é uma ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele disse que nós deveríamos fazer isso em memória dele, amém? Em memória daquilo que ele fez. Cante comigo. Há um banquete, há uma festa, é Deus conosco em comunhão. Meus inimigos vão assistir, impactados e temerão. Há um só corpo, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. Amém? Aplaude e glorifica o Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nada disso aqui é em vão, quero que você saiba. Nada disso aqui é em vão. Nós celebramos um Deus que está vivo. Amém? Amém, Jesus. Há um banquete e nós somos convidados, irmãos, para participar da ceia com o Senhor Jesus. Amém? Quero chamar aqui, quero primeiro agradecer a todos que ajudaram no louvor de hoje, a nossa irmã Fernanda, o nosso irmão Sérgio, a nossa irmã Lisete, o nosso irmão Sidney, o nosso irmão Marlon, que está lá na bateria, o nosso pastor Sérgio, a nossa irmã Maria, a nossa irmã Manu, o nosso irmão Ezequiel, a nossa irmã Isa. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. É uma equipe, é isso aí, pastor. Agora eu quero chamar aqui o nosso irmão Peter, que tem uma palavra para a igreja hoje. E obrigado então a você também, minha irmã, a nossa irmã Rita. Obrigado ao nosso irmão Peter. Amém? Os irmãos podem tomar o assento, que nesse momento o irmão Peter ele trouxe uma tradução do alemão para compartilhar conosco do conhecimento dessa cultura e desse berço da onde surgiu, né, a igreja evangélica, a igreja protestante, a igreja que começou com a revolução depois de 1500. Eu quero que você saiba que depois de 1500, o ser humano, a humanidade conseguiu produzir ciência. Até ali não se produzia nada. Qualquer pessoa que pesquisasse uma erva, um chá, um remédio, era tido como bruxo, eram queimados, eram tirados das suas casas. E um homem usado por Deus, chamado Martinho Lutero, que foi profetizado 100 anos antes dele, foi profetizado por um outro homem chamado John Russell. Quando ele estava sendo queimado na fogueira, ele disse: hoje vocês matam um ganso, mas daqui a 100 anos Deus vai levantar um cisne, e esse vai fazer a revolução. E glorificado seja o nome de Deus, que foi assim mesmo. Martinho Lutero, e esse homem foi levantado por Deus no ano de 1500, justo no ano onde Deus iluminou a mente do ser humano para fazer a prensa, e dali para frente a Bíblia foi impressa. Todos tiveram acesso, todos puderam ler. A cultura evangélica se espalhou, a cultura protestante se espalhou pelos mundos, aonde a cultura protestante teve influência na fundação dos países, são todos países de primeiro mundo. Enquanto isso, outras culturas não chegaram tão perto. Então, para você ver que você tendo conhecimento da palavra, a palavra de Deus sendo iluminada na sua mente através do Espírito Santo, isso abre novos horizontes, você consegue enxergar mais longe e tem esperança. Amém? E o irmão Peter então vai trazer uma palavra para nós nessa noite. Ouça com atenção tudo aquilo que ele vai falar. Amém, irmão Peter? Paz do Senhor para todos. O título desta mensagem hoje é Aberto para Deus ou Hiposcrita. Lemos do texto de 1 João 5:16. Se alguém ver seu irmão cometer pecado que não é para a morte, ore por esta pessoa
e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Também há pecado para a morte, e por isso não digo que orei. Se nós não prestamos atenção em como o Espírito Santo age em nós, então nós tornaremos hipócritas espirituais. Nós vemos os erros dos outros e usamos isso para criticar e zombar deles, ao invés de orar e interceder por essas pessoas. Deus não nos mostra essas coisas através dos nossos olhos críticos, mas Ele nos mostra através do seu Espírito. E se nós não cuidamos, não vamos nem perceber que foi Deus que nos deu este entendimento e esquecemos da palavra que diz: ore por estas pessoas e Deus dará a vida àqueles que não pecaram para a morte. Preste atenção para que você não se torne hipócrita e usa seu tempo para trazer essas pessoas para Deus antes mesmo de você prestar sua adoração a Ele. Uma das tarefas mais difíceis que Deus nos deu é ter o conhecimento sobre a vida dos outros, porque isso pode nos levar ao auto-engano. Deus nos dá esse conhecimento para que possamos assumir a responsabilidade por essas pessoas diante dele e aprender a pensar como Cristo pensa sobre elas. Lemos isso em Filipenses capítulo 2, versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós devemos pedir por essas pessoas aquilo que Deus mesmo quer dar a elas, que é a vida para aqueles que não pecam para a morte. Às vezes é difícil entender a Deus, mas pelo menos devemos estar atentos aos pensamentos de Deus sobre as pessoas pelas quais temos orado e intercedido. Será que Jesus conseguiu ver em nós o resultado do preço que Ele pagou pelas vidas das pessoas? Isso Jesus só vai ver se nós estamos
tivermos intimamente juntos com Ele e vermos as pessoas pelas quais oramos da maneira que Ele as vê. É muito importante e bom nós aprendermos a ajudar as pessoas e deixar que Jesus se alegre com nossas orações por elas. Queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, vou finalizar em alemão com as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses 4. Der Friede des allmächtigen Gottes, der alle menschliche Vernunft weit übersteigt, bewahre eure Herzen und euren Sinn in unserem auferstandenen Jesus und Heilandes Jesus Christus. Amen. Você acha que ele precisaria estar fazendo isso aí na idade dele? Tem muitos pastores que com muito menos já jubilaram. E ele não. Abaixa um pouquinho meu microfone. Esse aqui abaixa um pouquinho. Ele está aí fazendo a obra. Ele faz aqui, vai em outras igrejas. É o método, é o modo dele de levar o evangelho, levar o conhecimento. Ele leu ali para nós 1 João 5, capítulo 5, né? Versículo 16. Versículo 16, que diz assim: se alguém ver seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá a Deus, e Deus lhe dará vida para aqueles que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso eu digo que não deve de orar. Isso Paulo está dizendo, né? O que Paulo está nos aconselhando? É para nós termos empatia pelas pessoas. Porque parece assim que os crentes, né? Parece que eles vieram santos já para a igreja. E não. Todos nós viemos com problemas, e vários problemas, e muitos de nós ainda temos, e estamos ali aprendendo, estamos ali sendo lapidados pelo Senhor, porque é uma obra que o próprio Deus é que começa. Não é uma obra que o pastor vai ter que fazer na vida da ovelha, não é uma obra que o outro tem que fazer na vida da outra pessoa. E sim, cada um tem que se examinar a si mesmo, como aquele versículo lá da ceia, né? Lá de 1 Coríntios 11 fala que nós devemos de nos examinar, olhar para dentro de nós. E quando nós olhamos com um olhar bíblico, não esse olhar de religiosidade. Você sabe o que é o olhar de religiosidade? O olhar de religiosidade é quando você procura seguir regras impostas pela igreja. Nessa igreja tem que andar assim, aqui é o figurino assim, assim, assim. Daí a pessoa cumpre aquelas regras ali, mas o coração está mal, a sua mente vive pensando em outras coisas. Lá o seu olhar, nos momentos onde ele está sozinho, ou ela está sozinha, está olhando coisa que não deve, está falando coisa que não deve, mas ela está cumprindo as regras da igreja. Isso é o religioso. Agora o adorador não. O adorador, ele age diferente. Ele sabe que onde ele está, o culto nunca para. O culto, ele é aqui, amém? O culto, ele é onde ele estiver. Aqui nós não terminamos o culto, nós só nos reunimos para cultuar entre irmãos, e agora fazemos parte do mesmo corpo, né? Mas depois cada um vai para casa e o culto continua. E lá cada um sabe o seu dever no corpo. E por isso Paulo está dizendo, quando você vê que alguém do corpo, alguém ali cometeu um pecado, ore por essa pessoa. Tenha empatia, cuide dessa pessoa, coloque diante de Deus aquela pessoa em oração.
Não é para jogar pedra, não é para criticar, não é para afundar mais ainda. Porque tinha um tempo, gente do céu, olha, tinha um tempo que parecia que contava ponto com os pastores, com os diáconos, com os presbíteros, a pessoa levar o pecado do irmão lá, entregar a pessoa. Quer ver naquela época da transição ali, que podia usar bermuda, não podia usar bermuda, podia cortar cabelo, não podia cortar cabelo. Se alguém fizesse um negócio desse, antes do crente chegar na igreja, o pastor já estava sabendo. Você acha que era o Espírito que revelava? Acha que era Deus que revelava? Eram os fofoqueiros, gente que não tinha empatia, não sabe, ficava ali, em vez de orar pelo irmão. É pecado para a morte? Isso não era pecado para a morte. As coisas que não era pecado para a morte. Agora, quando era pecado para a morte, daí Paulo está dizendo, olha, esse eu já digo para não orar. Agora, as outras coisas, ele está dizendo ali, que o irmão Peter ainda leu, nós devemos de olhar com o olhar de Deus. Como é que Deus olha para aquela pessoa que está lá na rua, para aquela pessoa que está lá na necessidade, para aquela pessoa que vive no pecado, aquela pessoa que não conhece a palavra, ou que conheceu a palavra e se distanciou dos caminhos do Senhor? Como é que você acha que Deus olha para aquela pessoa? Você acha que Deus olha querendo destruir aquela pessoa? Pode ter certeza que não. O único que veio para matar, roubar e destruir é nosso inimigo. Deus, ele nos dá vida, ele nos dá paz, ele está sempre em procura de nos abençoar, sempre querendo regir a nossa vida. Então, a Bíblia diz, né, o comentário ali do nosso irmão Peter, que devemos de olhar para essas pessoas com o mesmo olhar que Deus olha. Amém? Deus, ele tem amor, ele olha com amor, ele também é justo, amém? Ele não vai cometer injustiça, é claro, né? Para que a pessoa saia daqui dali, para que ela seja abençoada, ela precisa ouvir a palavra, o Espírito Santo tem que trabalhar no coração dela. Existe um processo, então Deus age com justiça. Deus podia ir lá e transformar de vereda? Podia, mas ele não faz, porque ele não passa por cima da sua própria palavra. Amém? Mas nós que estamos aí para evangelizar, nós que estamos aí para ganhar, para saquear os infernos, encher o reino dos céus de almas, nós devemos de ter compaixão das pessoas, sim. Não pode ser de qualquer jeito, não pode ser jogado de qualquer maneira. Amém? Glória a Deus. Ainda quero orar por algumas pessoas, fazer o agradecimento e falar no final, né, sobre algo que uma experiência que a gente teve essa semana e que é muito importante. Os irmãos que estão aqui, faltou bastante pessoas, mas depois a gente vai estar falando com essas pessoas lá no grupo. Eu quero orar pela nossa convenção batista catarinense. Vocês têm visto aí o que eles têm adquirido agora uma carreta, já tem uma outra, já tinha uma outra antes, onde eles andam aí pelo Brasil inteiro. Existe um navio também, um barco, que eles andam nos lugares aí, levando medicina, levando cultura, odontologia, né? Exames, fazendo tudo aquilo que é possível fazer num posto de saúde normal, eles conseguem fazer ali. Até pequenas cirurgias eles fazem, né, com médicos que ali vão junto, né? Então, a nossa Convenção Batista Catarinense adquiriu mais uma carreta dessa agora, certo? Aqui para o sul, para ficar aqui, não sei, né? Mas, amém por isso. Então nós queremos orar pela Convenção Batista, pelos pastores, né? Todos eles lá. Mandei um convite agora para ver se alguns deles podem vir aqui, eles vão estar vendo lá. Vamos orar pelo pastor Ricardo, pelo pastor Carlos, amém? Feche os seus olhos. Pai querido, é em nome de Jesus, Pai, que nós apresentamos, meu Deus, com carinho, com gosto, essas pessoas. Existe aquela situação, Pai, que nós oramos por alguns, às vezes nós oramos porque é um mandamento, o Senhor sabe do nosso coração. Quando nós oramos pelo inimigo, quando nós oramos por outras pessoas que nos machucam ou coisa assim, nós oramos porque é mandamento. Agora tem aquelas pessoas que nós temos prazer, Pai, em apresentar diante do Senhor. E são esses, Pai, os nossos pastores, a Convenção Batista, pastor Ricardo, pastor Carlos, a irmã Silvia, a irmã Miraci, esse pessoal, meu Deus, que nos auxilia, que nos ajuda, pastor Valdecir, a irmã Glória, pastor Mauro, a sua esposa, o pastor Elcio, meu Deus, o pastor Carlos ali da cidade de Santo Amaro também, e os demais pastores ali, meu Deus, que oram pela gente, que nos abençoam, que estão sempre com a gente, Pai, abençoa, Pai, cuida da vida deles, meu Deus,
que o fruto do trabalho deles, meu Pai, seja multiplicado dia por dia, que eles vejam, meu Deus, a Tua glória, que eles vejam, meu Deus, a Tua mão agindo naquilo que eles estão semeando, naquilo que eles estão plantando, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Eu quero agradecer, porque eu já estou ouvindo vários cultos aqui, eu marco aqui, eu acabo me esquecendo que a folhinha escorre aqui, né? E eu me esqueço. Eu quero agradecer pelos irmãos que se empenharam naquele dia 30, amém? Os irmãos aí, sabe, as irmãs se empenharam, os irmãos aí se empenharam e trouxeram gente. Quem não veio, perdeu, né? No domingo, dia 30, né, nós fizemos uma confraternização, dia 30 de março, onde cada irmão aí, as irmãs trouxeram lá uma travessa com uma comida e tal. Os irmãos então compraram uma carne, um refrigerante, e todo mundo veio, né? E fizemos ali um junta-prato, e todo mundo comeu e sobrou, porque a lei de Deus é essa, é sempre sobrar. Então eu agradeço o pessoal que assou carne lá com o irmão Juca. O irmão Juca é o nosso assador, você sabe disso, né? Ele é fichado aí, né? Nosso assador, irmão Hélio. Eu não vou nem começar a citar os nomes, porque eu posso me esquecer. Todos os que estavam aí ajudando, né? E os que vieram, que separaram aquele tempinho para estar junto. Que Deus, como é que eu vou dizer isso? Que a bênção já veio, porque a Bíblia diz que quando os irmãos estão em união, Deus ordena a sua bênção. Então essa bênção já veio. Então que Deus preserve, que Ele segure essa bênção na sua vida. Amém? Em nome de Jesus, muito obrigado, né, por vocês se dedicarem por esse dia ali. E outra coisa, o irmão Xande aqui, ó. Irmão, Paulo, fica aqui, irmão, fica aqui, deixa que a Manu vai lá buscar água. Deixa. Irmão Xande aí, ó. Hoje eu vi uma coisa bonita, irmão Xande. Era você. Irmão Xande entregando panfleto, pegou uns panfletos ali, foi entregar no momento de folga dele, aí entregou os panfletos ali pela cidade. Aí. Amém, meu irmão. É isso aí. A semente, ela é essa, a gente joga lá, demora às vezes não tem, não sei quem veio por causa do, não sei se a irmãzinha ali veio por causa do panfleto, né? Mas é uma semente que você plantou, meu irmão. Pode ter certeza disso. E Deus vai frutificar ela. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Amém? Quero também cumprimentar a nossa irmã que está nos visitando ali nessa noite. Que Deus te abençoe. Como é que é o nome? É isso. A irmã Flávia, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Os demais aí são da casa, né? O irmão Ivan, me esqueci o nome. A Eni, isso, a Eni. Os demais aí são tudo da casa. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Quero convidar você para nós irmos para a palavra. E eu quero então que você abra lá no livro de Josué, capítulo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Lá diz assim: logo após a morte de Moisés, quem morreu? Moisés morreu. Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Yeshua bin Nun, que quer dizer Josué, filho de Nun, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e todo este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas até o grande mar, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém te poderá resistir durante todos os dias da tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que aos seus pais jurei dar-lhes. Tão somente seja firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, todos os mandamentos da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que
que o livro da lei esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei? Sê forte e corajoso. Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes. Amém? Você acha que isso aqui era só para Josué? Não. Isso aqui ficou registrado como ensinamento, como algo histórico, né? A Bíblia ela é história também, ela é um arquivo histórico, por isso nós acreditamos na Bíblia, mas também é algo profético, porque em Israel, que é um povo feito através de Abraão, através da bênção que Deus deu, né? Usando Abraão e Sara, onde Deus disse que todas as famílias na terra seriam benditas através deles. Então toda a palavra contida na palavra de Deus, sendo lá para Josué, ou sendo ali em Paulo, sendo ali em Marcos, sendo ali em Lucas, toda a palavra serve como ensinamento, e serve como profecia, e serve como direção para nossas vidas, amém? Então, no lugar de Josué, você pode colocar o seu nome, Ivonete. Não te ordenei, Ivonete? Seja forte e corajosa. É isso que Deus está dizendo. Não te ordenei, Ivan? Seja forte e corajoso. Hélio, ser forte e corajoso. É isso que a palavra está dizendo para você. E pense no seu nome, é isso. Seja forte e corajoso. Só que quando a gente pensa assim, Deus mandando num só capítulo, 3 vezes Deus manda, é uma ordem, ser forte e corajoso. Deus não está dizendo, se possível, meu servo, né? Te encoraja, vamos, te anima, se possível. Não, Deus está dizendo, seja forte, seja corajoso. Ninguém, simplesmente assim, ninguém se torna forte e corajoso porque acha legal. Pode ter certeza disso. Ninguém se torna forte ou corajoso porque é legal. Ninguém se torna forte ou corajoso porque simplesmente decidiu de um dia para o outro ser forte e corajoso. Não é assim que funciona. E nós vamos aprender aqui. Geralmente é um processo, né, que demanda tempo. Geralmente é um processo, irmão Sidney, que demanda tempo, demanda esforço. Ser forte e corajoso, sabe o que precisa nas nossas vidas às vezes para a gente conseguir atingir esses objetivos? Frustrações, enfrentamento, levantamento de oposições. Isso vai nos tornando forte, isso vai nos tornando corajosos, porque à medida que vamos sofrendo enfrentamentos, à medida que vamos passando por situações, essas situações vão trabalhando na nossa vida. Lembra o que a irmã Rita pregou aqui esses dias? Que a tribulação produz paciência, uma coisa vai produzindo a outra, mas no final deixa a pessoa perfeitinha como é a obra de Deus. Amém? Então ser forte e corajoso demanda tempo de vida, demanda dores, demanda frustrações. E olha, uma coisa que ninguém quer, demanda perdas. A gente acaba perdendo às vezes, para a gente levantar e ver o quanto a gente é forte. Tem pessoas que ficam tão apegadas, tão ligadas a outra pessoa. Isso eu vou dizer para vocês, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho. Nós só vamos ver a força que nós temos e coisas assim que acontecem quando perde algo assim. Enquanto se tem, né, eu sei que aqui eu falo e todo mundo aqui já perdeu alguém, ou um pai, ou um tio, ou um avô. Todos nós aqui já perdemos alguém. E antes de nós perder aquelas pessoas, nós achávamos assim, o dia que essa pessoa, não, eu não aguento. Eu não posso, eu não vou resistir, eu não posso aguentar, meu Deus, está doente, e ora, e a gente busca, e clama a Deus e tal, e Deus simplesmente Ele faz a vontade dEle e não a nossa. E quando Ele faz a vontade dEle e não a nossa, o milagre agora tem que ser nós. Porque
Temos que aceitar a vontade de Deus. O maior milagre na vida do ser humano é aceitar a vontade de Deus. Você sabia disso? Porque quem aceita a vontade de Deus vai para o céu. Agora, quem é curado, quem é ressuscitado, quem tinha uma perna só e Deus fez aparecer a outra perna, é um milagre grande. Mas se essa pessoa não aceitar a vontade de Deus, ela vai para o inferno com duas pernas, ela vai para o inferno mesmo depois de ter ressuscitado. Então o maior milagre na vida do ser humano é aceitar a vontade de Deus. Amém? E então, para se ter força na vida, é isso que eu falei. Passa-se por frustração, demanda tempo da vida, passa por dores e perda. Às vezes a pessoa ela vive o alocentrismo. Você sabe o que é isso? O egocentrismo é quando eu quero só para mim as coisas. O alocentrismo é quando eu não quero nada para mim, eu faço tudo em função do outro. A mãe que faz tudo pelo filho ou pela filha, o pai que faz tudo pelo filho ou pela filha, a mulher que faz tudo pelo marido e nada para ela, o homem que faz tudo pela mulher e nada para ele. Ele está cometendo um erro. Todos eles estão cometendo um pecado, porque o segundo mandamento que Jesus Cristo nos deixou, você sabe qual é que é? O primeiro é: ama a Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua vontade, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo: ama o teu próximo, mas como a ti. É 2 mandamentos num só. E quando você se dedica somente ao outro e não se dedica a você mesmo, você está desrespeitando, você não está fazendo um mandamento. Ah, mas eu amo demais. Ame sim, mas ame como você se ama. E às vezes a pessoa comete o alocentrismo de dedicar tudo ao outro, e quando o outro falta, daí o negócio está feio. Daí a pessoa tem que ter força. E tem gente que quando passa por isso, ele não tem força, ou ela não tem força, e acaba fazendo o quê? Se suicidando. Acontece, gente. Pessoas que deslocaram toda a sua vida em favor do outro ou de outra coisa, e quando não foram correspondidos, ou quando aconteceu alguma coisa, uma perda, ali não tiveram força, não foram corajosos e acabaram desistindo até de viver. Aqui nesse momento, quando Deus fala com Josué, Josué tinha perdido um grande amigo, um grande líder, uma pessoa que tinha influenciado a sua vida toda, Moisés. Era um grande líder, irmão Sérgio. Entrou lá no Egito, peitou Faraó, fez um monte de coisa, e entrou lá e tirou aquele povo de lá, depois daquelas 10 pragas que foram lá para envergonhar os deuses dos egípcios. O povo sai de lá, para que o povo marchasse. Olha só, não foi o diabo, para que o povo marchasse, para que o povo acelerasse, para que o povo andasse, para que o povo não ficasse olhando para trás. Porque sabe o que acontece? Deus tira a pessoa de um lugar onde ele está ali acomodado, daí ele tem que passar pelo deserto. Todos nós passamos pelo deserto, e lá no deserto, sabe o que acontece? A gente começa a olhar: poxa vida, mas lá no Egito estava bom. A gente levava uma chicotadinha de vez em quando, né? Tomava um golinho d'água uma vez por semana, mas estava bom. Agora vamos morrer tudo aqui no deserto. Para que o povo então marchasse mais ligeiro, sabe o que Deus faz? Endurece o coração de Faraó. E Faraó, de repente, tem um estralo. Ele: como é que eu pude deixar esse povo ir? Não. Vamos pegar, vamos atrás deles, vamos matar tudo. E quando eles estavam lá no deserto, eles deram uma olhadinha para trás, porque tinha gente sempre olhando para trás, porque era bom lá, às vezes era bom, né? Uma hora que alguém olha para trás e vê aquele poeirão dos cavalos, cavaleiros, aquela coisa lá toda vindo, alguém ali já correu e se adiantou e disse: olha, estão vindo tudo aí. Daí esse povo soube clamar de novo: agora tem que andar. E Moisés fez tudo isso. Chega ali, imagina, você está com a pessoa, não sei que idade Josué tinha nesse momento, né? Talvez era um menino ainda. Moisés chega perto do mar, olha para um lado areia, outro lado mar, outro lado vindo o exército, e todo mundo: e agora, Moisés, e agora? Calma lá, toca o cajado. Ele ora a Deus, né? E Deus diz: para que oras a mim? Vai e faz, toca o cajado aí na água. Moisés toca o cajado na água, o mar se abre.
E o mar se abre e aquele povo todo passa. E quando passa o últimozinho ali, nossa, eu estou por último. Quando ele passa, o mar fecha. E naquele momento engole lá os egípcios com seus carros, com seus cavalos, engole todo mundo e morre todo mundo. Porque Deus disse: olha, esse povo que vocês estão vendo aí, vocês não vão ver nunca mais. E acabou com aquele povo. E esse povo de Deus agora, anda, né, pelo aquele deserto. Deus trabalha na vida deles. Deus começa a multiplicar as coisas, a roupa do corpo, a sandália dos pés. Sabe, no deserto onde não se produz nada, aquele povo viveu 40 anos, gente. No deserto. Foi por desobediência? Foi. Mas também Deus, mesmo na desobediência deles, Deus deu a provisão. Em 40 dias eles chegavam à terra prometida. Mas por causa da murmuração, por causa da queixação, porque tudo está ruim, agora não tem água, chegaram a fazer Moisés pecar. Eu quero dizer para você, aquele povo era tão ruim, que Moisés daqui a pouco acabou pecando, e Moisés não pôde entrar na terra prometida, morreu. E agora Deus levanta esse homem aqui, um homem que passou por tudo isso. Ele com certeza era fã de Moisés, sabe, não tinha outra pessoa para ele ser fã. Ele tinha que ser fã de Moisés, porque vendo Deus falando com Moisés, Deus agindo na vida de Moisés, Moisés sobe no monte e vem com o rosto resplandecente, traz as leis para aquele povo. Então era um homem que falava face a face com Deus. Não tinha como não ser fã de um homem desse. E agora Moisés morre, e Deus então levanta Josué e já fala para Josué: tu tem que ser forte e corajoso. Porque o que Moisés estava fazendo aí tinha que ter coragem, tinha que ser forte. Porque a cobrança, sabe, a murmuração, o mimimi das pessoas, gente, era um mimizeiro, uma gente mimizada, cheio de vitimizando tudo, sabe? E Deus diz: olha, é bom que você seja forte e corajoso. Amém? Se tornar forte é bom, mas o processo é longo e doloroso. Nada acontece do dia para a noite ou da noite para o dia. Nada é simples. Sempre se passa, sempre tem coisa. E olha, todo ser humano, você pode olhar, se você vê alguém forte, alguém assim que aguenta as pancadas da vida, você pode ir lá. Todo ser humano tem uma história. É ou não é? Todo mundo tem uma história. Não é assim, não se critica ninguém sem saber da história da pessoa. Você não sabe por que a pessoa se tornou daquele jeito, por que ela é daquela maneira, porque ela tem uma história. Aconteceu coisas na vida dela, teve perdas na vida dela, aconteceu coisas ali que talvez ela não estava esperando, mas que naquele momento ela teve que ser forte. E às vezes, por causa disso tudo, às vezes a pessoa se fecha. Existe o lado bom de ser forte, irmão Sérgio. Você aguenta pancada mesmo, você aguenta pancada. Mas às vezes, a gente sendo forte assim, o jeito de nós nos comportarmos pode ofender pessoas, pode entristecer outros. É ou não é? Mas Deus diz: seja forte. Mesmo assim, seja forte. Deus diz ali para ele: Moisés, meu servo morreu, agora levanta-te, atravessa esse Jordão, tu e este povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todas as histórias, toda a história de todas as pessoas, você começa a conversar com as pessoas, todo mundo tem dores. É ou não é? Todo mundo tem ali. Às vezes não dói mais, né? Também, às vezes, né? Não está mais ali, não dói mais. Mas todo mundo tem isso. Tem as suas dores escondidas, né? Como eu falei, a perda de um pai, né? A ausência de um pai, a ausência daquele que era para ser, né? Aquela pessoa que nos cuidaria, que faria as coisas. A ausência disso ali, né? Às vezes toca, aquilo dói, né? Podemos ter dor justo naquilo que deveria ser o nosso alicerce de vida. É ou não é? Aquilo que seria o nosso alicerce, às vezes é aquilo que nos machuca, mas tudo isso é usado para nos tornar forte. Quem olha de fora nunca saberá, pode ter certeza. As pessoas que olham de fora nunca saberão o peso da cruz de cada um.
Eu posso olhar ali para a irmã Maria, para o irmão Hélio, né? Para o irmão Tiago. Posso imaginar às vezes, né? A gente pode olhar e pensa assim: ah, não, a vida deles lá é fácil, né? A vida é fácil. A gente nunca sabe o peso da cruz de cada um. Cada um sabe o seu peso, cada um sabe a sua medida. Não tem como transferir. Quero dizer para você, não tem como você transferir o peso da sua cruz para eu carregar ou para outra pessoa carregar. A única coisa que a gente pode fazer é ajudar em oração. Para quê? Para que você suporte. A palavra de Deus diz isso, que nós devemos ser suporte para os nossos irmãos, mas não tem como carregar. Cada um carrega a sua. E uma das coisas boas disso tudo é que esse carregar, esse exercício é que vai nos tornando forte. Só quem leva a sua própria cruz sabe do seu peso. Uma das nossas maiores dificuldades é o muito tempo que levamos para começarmos a entender essas coisas. Vou repetir de novo. A nossa maior dificuldade nesse processo é a dificuldade para entendermos o tempo, é entendermos como isso funciona. Como eu falei, eu tenho 50 anos hoje. E olha, como agora eu entendo coisas que aconteceram na minha vida que eu poderia ter feito diferente. Eu poderia ter agido de maneira diferente. A frustração seria menor ou talvez nem teria. Então, essas coisas levam tempo para a gente entender como funciona. Mas vamos vivendo esse processo. Às vezes, né, a gente tenta aconselhar aquela pessoa que está passando por alguma coisa, e ela pensa: não, ele não está entendendo. E ela vai cometer as mesmas bobagens, vai fazer as mesmas coisas e vai ter o seu aprendizado também ali. Então, cada um é indivíduo, como a palavra fala. Somos indivíduos. Cada um vai passar por um processo. Cada um vai aprender da sua maneira. Mas até nós nos tornarmos assim, meu irmão Ivan, demora para a gente começar a observar. Nós começamos a dar nossos passos errados também. Depois é que nós nos tornamos sábios. Depois é que nós vamos vendo que poderia ser diferente. Só que se depois leva tempo e vê, eu já estou com 50 anos e cometi tanta besteira na minha vida que não precisava ter feito, irmão Cid. Sabe? Se eu tivesse escutado os conselhos, se eu tivesse escutado os mais velhos. Existem sociedades, né? Existem povos que respeitam tanto os anciões, porque ali existe sabedoria. Que pena que no Brasil não é assim, das pessoas sentarem para escutar os mais velhos e aprenderem com eles, porque quando o mais velho fala, tem sabedoria ali. Só que quanto mais novo é a pessoa, ele pensa que não, eu sei, eu vou fazer do meu jeito, eu sei fazer da minha maneira, e ele vai e faz, dá errado. E quando ele tiver a idade daquela pessoa, ele vai dizer: poxa, bem que eu devia ter escutado aqueles conselhos. Então, né, cada um carrega a sua própria cruz, cada um tem a sua história, cada um vai, durante as suas dificuldades, ele vai passando e vai passando e vai podendo entender como funciona. E tem aquele que aprende, glória a Deus. Glória a Deus, que tem aquele que aprende. Amém? É a pena que algum outro não vai aprender, vai viver uma vida toda errada e não vai aprender, mas a maioria aprende. A maior parte da vida a gente acha que entende das coisas, mas não entende. E depois que passa a nossa arrogância, né, eu me incluo nisso, daí entra a humildade no nosso coração, daí nós começamos a compreender, nós começamos a ouvir mais, começamos a perceber mais. Todas as pessoas fortes, elas têm coragem e têm paciência para lidar com os problemas e enfrentar todas as dificuldades. Às vezes você chega alarmado e vai falar para uma pessoa que já passou por tal situação, ela já está mais forte naquilo, ela já tem mais experiência naquilo. E às vezes nós chegamos, por exemplo, quando a gente vai no hospital,
A gente chega fazendo aquele auê todo, pelo amor de Deus, me atende aqui, e traz uma cadeira, traz uma maca, pelo amor de Deus, o que tem? Ah, tal pessoa está passando mal. Eles vêm bem de boa, encostam ali, botam a pessoa na cadeira, levam lá, né? Tira ali, faz, né? Mede ali, afere a pressão, e a gente está ali, pelo amor de Deus, atende, e eles estão bem de boa, porque tem experiência. Já pensou se você chegasse assim no hospital e todo mundo ficasse assim que nem você? Todo mundo louco também? Né? Não, é com calma, com paciência. Então, né? Quando se tem força e coragem, também se tem paciência para lidar com os problemas e enfrentar as dificuldades. E olha só, no versículo 3, daí Deus diz assim, ele está dizendo lá no 2, né, que ele tem que levar aquele povo para conquistar a terra que Deus está dando. E Deus está dizendo para ele: todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hetitas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste. Ninguém poderá te resistir durante os dias da tua vida, assim como estive com Moisés, estarei contigo e jamais te abandonarei, nem te desampararei. A parte boa é que quando nós chegamos a esse ponto, né, de fortaleza, de sermos fortes, né, nós já temos a sensação, nós já começamos a ter a sensação que as coisas já não nos abalam mais, sabe? Aqui Deus está dizendo: olha, você vai ter que fazer grandes coisas, você vai pegar desde o deserto do Líbano até lá no rio Eufrates, toda a terra dos Hititas, aonde você vai colocar os pés, até perto do mar Mediterrâneo. Todos esses lugares já tem pessoas, e essas pessoas não vão poder te resistir, porque uma vez que você é forte, uma vez que você já passou por essas coisas, uma vez que você agora está concentrado no poder de Deus, naquilo que Deus está dizendo para você que Ele é contigo. E quando nós olhamos para a nossa vida e nós olhamos para o passado, e nós vimos as situações de coisas que nós enfrentamos, nós temos a certeza que Deus estava com a gente, é ou não é? Quando nós olhamos para trás e vimos situações na nossa vida, tanto se você estava na igreja, se você estava afastado, ou que você talvez nem conhecia o Senhor Jesus Cristo como você conhece hoje, quando você para olhar, você vê que Deus já era fiel, já estava na sua vida, já estava cuidando de você, e isso te fortalece de um jeito que mostra isso aqui: assim como eu estive na vida daquela pessoa, eu estou na tua, eu estou com você e vou te fortalecer. Aonde você for, eu vou estar abençoando. A sua posse vai ser de tal lugar até tal lugar. Deus está dizendo para ele ali. Por quê? Porque ele era forte e corajoso. Forte e corajoso. Já tinha passado por esse processo, então agora tem que ser forte e corajoso. Nós conseguimos seguir em frente com mais facilidade e naturalidade quando nós somos fortes e corajosos. Conseguimos seguir em frente, sabe por quê? O medroso é que para, o medroso não avança, o medroso ele tem medo de tudo. Vamos trazer para os nossos dias de hoje. Tem muitas coisas, né? Eu falo isso porque eu estou nisso. Tem muitas coisas que não tem como a gente adquirir sem fazer uma prestação, não tem. Então, às vezes, uma pessoa medrosa, ela não vai dar, porque imagina se acontece um negócio, não sei o que, e tal. E ele começa já a projetar um monte de coisa com medo de fazer. Agora, o prudente, porque tem que ter prudência também, você não vai sair daqui e comprar um avião, né? Você tem que ir lá e ver as suas posses. Poxa, mas olha, somando, nós fazendo uma economiazinha aqui e tal, separando isso aqui, eu acho que dá. Conversa com a esposa não, acho que vai dar certo sim. Se reúne com a família, vamos fazer tal coisa? Vamos, nós vamos ter que fazer uma prestação. Vamos lá, faz a prestação. Faz a prestação e vem para casa glorificando a Deus, porque Deus vai dar condição de você fazer aquilo dali, porque você agiu biblicamente. Biblicamente é toda aquela pessoa que vai construir algo, que vai fazer alguma coisa, ela senta antes e vai fazer as contas, a Bíblia fala, para ver se dá. Ninguém vai fazer uma coisa louca. Você tem que sentar e somar, fazer as coisas antes. E quando você faz isso, Deus já está abençoando. Então não tenha medo, sabe?
Uma vez eu e minha esposa financiamos um carro, estava muito contente, nossa, que alegria, agora temos esse carro e tal. Chegamos em casa, de repente passou aquela alegria, começamos, ai, mas é 60 vezes, meu Deus. Gente, olha só, nem tinha vencido o primeiro boleto ainda, era o primeiro dia que nós estávamos com o carro, irmão Sérgio. Tínhamos trazido o carro de Rio do Sul, minha esposa veio dirigindo e eu vim com outro carro atrás. Chegamos em casa depois da festa toda, depois do pastor que nós estávamos na igreja, orou pelo carro, sabe aquela coisa, aquela festa, de repente a gente senta, cai a ficha, pois é, né, mas é 60 meses, e agora? Agora, você fez as contas, agiu por a palavra de Deus, vai dar certo, e deu certo, deu tudo certo, deu aquele sentimento no começo, nossa, mas e quem garante que nós vamos ter o dinheiro para pagar tal dia? Estava tudo contado. Então, o medo não faz parte da nossa vida, amém? Olha só o que a palavra de Deus diz: seja forte e corajoso. Versículo 6, quando diz ali, ser forte e destemido, porque farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais dar. Ser forte tem o preço. A gente ser forte tem preço e não é barato. Cada um paga o seu preço, mas também colhe, amém? Cada um paga o preço para ser forte, mas também colhe os seus frutos, colhe a consequência de ser forte. Porque tudo que tem na vida tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. E a gente sabe que Deus é com a gente, mesmo naqueles momentos que a gente se sente sozinho, sabe? A pessoa às vezes ela se torna forte por causa de situações que vão acontecendo na vida dela, e essas situações às vezes podem até deixar ela em um certo momento solitária. Ela se sente sozinha às vezes, só que ela só se sente sozinha porque ela não está. Deus é com ela, Deus é com ela. A pessoa forte, ela não aguenta o mimimi, ela não aguenta a vitimização, sabe? Porque uma vez que ela se torna forte, ela sabe que aquelas coisas ali, a pessoa também, ela pode passar por aquela transformação, ela pode chegar a ser forte também. Quando Deus fala ali, tão somente, versículo 7, tão somente de fato, seja firme, né, ou forte e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com o mandamento da Torá, que te ordenou meu servo Moisés. O que Deus está nos lembrando é que no meio de todas essas coisas, de todo o aprendizado, de todo o sofrimento, das perdas, daquilo que acontece na nossa vida para nos tornar mais fortes, a gente tem que sempre olhar para a palavra de Deus e não perder a essência, amém? Não podemos perder a essência. O que acontece é que tem pessoas que passam por dificuldades na sua vida e torna elas piores. Tem pessoas que às vezes perdem alguém, ou acontece alguma coisa, e aquela pessoa poderia usar a sua vida como exemplo e aquilo glorificar a Deus, e aquela pessoa às vezes se torna uma pessoa ruim. E quantas pessoas você conhece que foi assim? Eu conheço muita gente que passaram por diversas dificuldades. Pensa em dificuldade: fome, abusar, né? Ser abusado, perder pai, perder mãe drasticamente, sabe? Todo tipo de coisa. Mas são pessoas que a palavra transformou elas são pessoas que são bênção. E às vezes tem aquela pessoa que passou uma coisinha de nada, ela quer se vingar de todo mundo, ela odeia todo mundo, ela quer maltratar as pessoas, ela quer se vingar nas pessoas. Ela olha para alguém com necessidade, ela diz: tem que trabalhar, vai se virar, eu não vou fazer isso. Nós não podemos ser assim. As dificuldades que nós tivemos na nossa vida foi para moldar o nosso caráter, para que nós tenhamos ética cristã, para que nós tenhamos caráter cristão, amém? Senão a Bíblia vai ser simplesmente só um livro que a gente lê. Tudo isso que a gente lê, que a gente estuda, que a gente aprende, tem que ser colocado em prática na nossa vida.
Então, os sofrimentos diários, as dores, as coisas, as tribulações, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que nós teríamos aflições no mundo, mas deveríamos ter bom ânimo, que da mesma maneira como Ele venceu o mundo, nós também venceríamos. Amém? Agora tem aquelas pessoas que se desanimam, que daí começam a amaldiçoar os outros, que daí já não ajuda mais ninguém, que não faz mais nada por ninguém, só porque um dia eu pedi algo e não aconteceu. Tem pessoas que um dia clamaram para Deus dizendo assim: Deus, se Tu existe, eu quero que Tu faça tal coisa. Está colocando Deus à prova. Você acha que Deus vai responder algo desse tipo? A palavra de Deus diz que Deus responde a um coração quebrantado, não um coração orgulhoso, não um coração arrogante. Ah, se tu não fazer tal coisa, tu não existe. Tu acha que Deus precisa provar a existência dele? Deus não precisa provar nada. E daí, porque não aconteceu como a pessoa queria, essa pessoa se torna ruim, má, começa a machucar os outros, ferir os outros, e sente prazer nisso. Que nós sejamos totalmente diferentes, amém? Que nós sejamos aquelas pessoas que se tornam fortes, que se tornam firmes, que se tornam corajosos, através das lutas, das batalhas, da labuta diária, das coisas que vêm sobre a nossa vida, porque tudo isso também gera vitória na nossa vida, tudo isso também gera, peso de glória na nossa vida, amém? Glória a Deus. Quero que você nesse momento, se você puder ficar de pé, quero orar com você. Como eu falei no início, se tornar forte e corajoso não é algo do dia para a noite. Talvez você ainda está aprendendo. Talvez você já tem força, mas não tem tanta coragem. Ou talvez você tem muita coragem, mas você confessa: pastor, eu não tenho tanta força ainda. Eu não sou tão forte ainda. Acontece algumas coisas às vezes, pastor. Sabe? E você pode dizer para o Senhor nessa noite isso. Porque eu não tenho como estar com você todos os dias. Agora Deus, Ele te ouve e Ele está com você todos os dias. Ele vai estar te fortalecendo. Ele vai estar te encorajando. Ele vai estar te firmando. E hoje Ele nos firma sobre a rocha que é Jesus Cristo, uma rocha inabalável. Deus, Ele cinge os nossos pés, Ele unge a nossa fonte. Deus, Ele nos capacita. Deus, Ele nos unge para toda boa batalha, para toda peleja. Eu quero dizer para você que o Evangelho em nenhum momento promete para você que você não vai ter lutas, em nenhum momento. Esse Evangelho que se diz por aí é mentiroso. Agora o Evangelho verdadeiro diz que nós teremos lutas, mas o nosso placar já é placar de vencedores. Já é placar de vencedores, porque toda luta que nós entramos, nós já entramos como vencedores, e até mais do que vencedores, o Senhor Jesus Cristo nos diz. Então, meu querido, minha querida irmã, meu querido irmão, nesse momento você pode falar com o Senhor, na sua oração, do jeito como você quiser, baixinho, alto, da maneira como você quiser, você pode orar para o Pai. Se é força que você precisa, peça. Se é coragem que você precisa, peça. Peça para você vencer todas as batalhas. Tudo isso tem feito de você uma pessoa melhor. Mas também peça para Deus, para você não perder a sua essência. Porque foi isso que Deus disse para Josué, para ele observar os livros da lei, observar a palavra de Deus, para não nos tornarmos fortes, carrancudos, arrogantes, pessoas que ninguém quer saber, mas nos tornarmos fortes sim, contra o pecado, contra o mal, nos tornarmos corajosos sim, contra toda a potestade, tudo aquilo que se levanta na nossa vida, não nos curvarmos para demônio nenhum, não nos curvarmos para pecado nenhum, não nos curvarmos para mal nenhum, forte assim para essas coisas, mas com o coração quebrantado diante de Deus, olhando o nosso próximo, como o irmão Peter falou aqui, com empatia, com amor, do jeito como Deus olha. Não deixar que a nossa força e a nossa coragem endureça o nosso coração. Vamos orar ao Pai.
Querido e amado Deus, é no nome do nosso Senhor Jesus Cristo que nós lançamos a Tua palavra sobre a igreja que está aqui nessa noite, sobre esses que estão nos assistindo, sobre aquelas pessoas, meu Pai, que se encontraram nessa mensagem, pessoas que tiveram que se tornar fortes, meu Deus, fortes com perdas, meu Pai, de pessoas, com perdas de bens, com perdas de coisas, Pai. Pessoas que tiveram que se tornar fortes e corajosos, Pai, que tiveram que ir à luta, Senhor. Pessoas que talvez até tinham um apoio, tinham alguém que se inspiravam durante um tempo, mas que chegou no momento, meu Deus, essas pessoas ficaram sozinhas. E agora, hoje, elas sabem, têm certeza que ela, olhando para trás, elas sabem que Deus, que o Senhor e Jesus Cristo e o Espírito Santo já estavam com elas. Hoje, quando nós olhamos para trás na nossa vida, meu Pai, nós reconhecemos que o Senhor já agia na nossa vida lá no passado, porque o Senhor sempre foi fiel. Obrigado, Deus. Obrigado por cada pessoa que está aqui ouvindo essa palavra. Obrigado, meu Deus, por essa pessoa que está aqui, meu Deus, que vai levar essa palavra para outra pessoa, que vai dizer, Pai, para outra pessoa, que a força e a coragem vem das lutas, das batalhas que são travadas dia a dia, e todas elas, Pai, são vencidas, porque Jesus Cristo já venceu por nós. Nós te louvamos, nós te agradecemos, por a tua fidelidade, pela tua mão estar conosco, nos abençoando, aonde nós colocamos os nossos pés, as nossas mãos, nós somos abençoados pelo Senhor. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. Vamos encerrar então o nosso culto de hoje, que a gente possa levar para a nossa semana o que aprendemos aqui hoje, que sejamos fortes e corajosos diante das dificuldades que vão aparecer no nosso caminho, porque dificuldade a gente sabe que a gente vai ter, mas a gente tem que confiar no Senhor, a gente tem que ser forte e corajoso como Ele ordenou. Quero convidar todos vocês para estarem aqui no próximo sábado, no próximo culto, para também estarem no culto de ensino bíblico, né, pastor? Às quarta-feiras, 20 horas, né? Estão todos convidados, que todos tenham uma semana abençoada, não saia sem cumprimentar o seu irmão, e vamos fazer o nosso lema? Eu vou falar e a gente repete todos juntos. Começamos com fé e prosseguimos com gratidão. Vamos lá? Começamos com fé e prosseguimos com gratidão. Amém, Jesus.